Mister Tiago Labreca, em direto para a Sporting TV. Posso começar por dizer que só podia acabar assim, esta viagem no Sporting. E eu prometi a mim mesmo que se tivesse esta última conferência, vou pedir desculpa ao Filipe, vou-me alongar um bocadinho na pergunta, que acho que os Sportingistas, devo isto a nós Sportingistas, sendo um bocado a voz deles. Portanto, vou-me alongar aqui um bocadinho na pergunta, mas prometo que vai ser um bocado rápido. Tentei arranjar muitas formas de começar e arranjei uma data que foi 21 de janeiro de 2020. E se calhar para os Sportingistas isto não diz muito, mas foi quando o Sporting jogou aqui na Pedreira contra o Braga, na Taça da Liga. E eu lembro-me de estar na Flash e o Mister passar ao seu jeito para o balneário, depois da vitória num jogo minimamente quentinho. E muitas palavras surgiram na minha cabeça, algumas melhores, outras piores. E passado 5 anos surge-me só uma, que é obrigado ao Mister, ao Carlos, ao Adélio, ao Vital, ao Paulo e posso alongar a quase todas as pessoas do staff. E diria obrigado porque, não só pelos recordes que igualaram hoje, mas pela forma como abraçou este projeto do Sporting, quando muitos se calhar não abraçavam. Não só pelas vitórias, mas como nos habituou que o jogo começasse 24 horas antes nas conferências de imprensa, e acho que isso pode-se falar por muitos dos jornalistas. Não só pelos golos marcados, mas principalmente pela mentalidade vencedora que incutiu no clube. E falamos do futebol, da forma como se acredita, seja em casa, seja fora, contra qualquer adversário. E principalmente não só pelos 5 troféus, mas pelos dias 11 de maio de 2021 e 5 de maio de 2024, ter-me permitido que os avós, os pais e os filhos ligassem uns para os outros a dizer que o Sporting foi campeão, e eu também fiz isso com os meus. Portanto, sei que alguém próximo de si faz esta pergunta num programa que é o que é que dizem os seus olhos. Eu reformulo, o que é que os seus olhos durante 4 anos e meio disseram, mas nunca conseguiu verbalizar a todos os adeptos e a esta família que também já é a sua. É difícil resumir isso. Neste momento, agradeço as palavras. Foi uma aventura incrível. O que eu posso dizer é que eu sempre pareci ter as certezas todas e saber muito bem o caminho. E houve muitas fases que eu tive algumas dúvidas. E por isso é que eu digo que não foi sozinho, porque tive muita gente que me ajudou. Vivi um contexto especial, muito difícil quando chegámos, mas um contexto especial. Eu sei o que tenho aqui é difícil reproduzir noutro sítio e faz parte também da nossa vida, porque há outros sítios com outra exposição, com outra pressão, e eu entendo que não seja possível recriar aquilo que nós tivemos aqui. O que eu posso dizer aos sportinguistas é obrigado. Eu é que digo obrigado, foi uma aventura fantástica. Fiz o que pude, cometi alguns erros, cometi algumas teimosias, mas sempre a pensar na equipa. E isso eu posso dizer de consciência tranquila, a equipa esteve sempre em primeiro lugar. E acho que foi desta vez, tirando o erro do fim da época passada, esta vez foi a única vez que eu pensei em mim. Mais do que na equipa, porque se pensasse na equipa não poderia fazer isto. Mas esta foi a única vez que eu pensei em mim e tive que o fazer. E, portanto, obrigado. Desculpem esta decisão a meio da... Mas eu senti que era a minha hora e que este é o meu caminho. E quando eu sinto isso, a mais vale ir, porque eu tenho que estar de corpo e alma. Agradeço todo o apoio, o teu apoio, Labreca. O apoio de toda a gente no Sporting, na Sporting TV, etc. E há que continuar. Ainda estamos na 11ª jornada. Para a próxima jornada podemos bater o recorde do melhor arranque de sempre e, portanto, há muito a fazer. RTP. Boa tarde, Ruben Amorim, Ana Barros, em direto para a RTP3. Permita-me a oportunidade também, tal como outros colegas fizeram ao longo das últimas semanas, para lhe agradecer a postura que sempre teve de muita honestidade, transparência e clareza. Facilitaram o nosso trabalho, respeitou a nossa profissão e foi um exemplo que dignificou o futebol em Portugal. Posto isto, olhando para este jogo, quem visse a primeira parte dificilmente adivinhava um resultado a favor do Sporting e com estes números. O que é que aconteceu ao intervalo? O que é que disse aos seus jogadores? E pergunto-lhe se houve aqui este fator motivacional, psicológico de lhe darem esta vitória neste último dia e qual foi o segredo para esta reviravolta tão importante, mantendo a liderança como queria no final desta disputa. Antes de mais agradeço os elogios e volto a dizer, também me trataram sempre com bastante respeito e isso também é muito importante e foi um prazer lidar com vocês, portanto foi recíproco, não foi só de um lado e por isso eu também agradeço. O que aconteceu na segunda parte, parece-me a mim, há coisas que não se explicam.
Se calhar entrou em campo o Vitorino, o Coates, o Neto, todos esses jogadores parece que entraram em campo na segunda parte e foi especial, foi muito melhor do que na terça-feira, muito mais importante para mim do que na terça-feira. E, portanto, foi isso que aconteceu. Acho que toda a gente que passou aqui nos últimos 4 anos entraram em campo e não havia maneira de nós perdermos este jogo. Não havia. E, portanto, foi o melhor momento. Eu acho que foi o melhor momento. E atenção, eu já fui campeão pelo clube do meu coração, que era o meu sonho. Mas este momento foi inacreditável. Muito melhor que terça-feira. O terceiro e o quarto golo teve um significado muito especial para mim. E volto a dizer, entraram todos em campo. O Vitorino, o João Pereira, eu estou-me a esquecer de alguns, o Mateus Nunes, toda a gente entrou dentro do campo e ganhámos o jogo todos juntos. Na minha despedida, acho que tinha que ser assim. CMTV. Boa noite, Rui. O Jorge Duarte, CMTV. Eu sei que é repisar, mas também é registrar o respeito e, fundamentalmente, mesmo também teve momentos maus. Eu estou-me a recordar de um jogo em Aroca em que só estava previsto responder 4 perguntas e eu ouvi o Ruben dizer deixa toda a gente fazer as perguntas. Portanto, eu dou isto como exemplo. Portanto, não lhe vou agradecer aquilo que tenho que fazer, mas vou registrar. A minha pergunta é, estava escrito nas estrelas onde começou como treinador Desculpe, está a dar o coisa do Porto, não está? Está a dar o hino do Porto, não está? Aqui não. Foi gol do Porto. Está quanto? Está quanto? Ou igual? É bom. Ai, meu Deus. Peço desculpa. Está perdoado. Foi aqui que começou como treinador principal. Foi aqui que terminou como treinador principal neste microciclo em Portugal. Porque penso que tenho consciência que já tão depressa volta a Portugal. Carlos Carvalhal, se não me engano, foi seu treinador, foi seu treinador dos Belenenses. Era muita coisa junta para falhar. Em algum momento ali no jogo, até pelo menos fazerem os golos, que viu a coisa andar para trás? Sem dúvida. Estava muito difícil o jogo. Eu acho que eu sentia que se nós marcássemos um golo, a nossa equipa estava mais fresca. A diferença de tempo entre jogos, eu acho que teve influência aqui neste jogo. E eu sabia que assim que marcássemos um golo, nós poderíamos conseguir dar a reviravolta. Mas até esse golo, eu senti que estávamos muito estagnados. Muito devagar. Com falta de emoção, de velocidade, de um bocadinho até de paixão, porque foram semanas, estas 2 semanas foram complicadas, os jogadores deram muito também na terça-feira e às vezes não é só físico, é mental, mas assim que marcámos um golo eu acreditei que conseguiríamos dar a volta ao resultado. É verdade, foi aqui que me apresentei. Não sabia bem o que dizer na altura, não sabia onde pôr as mãos, lembro-me de todos esses pormenores. O Carlos Carvalhal foi o meu treinador e foi muito importante, foi quase na primeira época de sénior. Queria também agradecer, desde já também, e acho que nunca o fiz, ao Presidente António Salvador, porque ao meu Presidente ao Presidente Frederico Varanda já agradeci várias vezes, mas queria agradecer aqui, nesta casa, ao Presidente António Salvador, que fez uma aposta muito arriscada, mas eu senti que ele confiava muito em mim, ao Vieira, que trabalhou aqui na formação, que também eu sei que fez muita força para eu ser o substituto na altura do Mister Sapinto, e portanto acho que isto dava um bocadinho um fio, porque correu tudo bem. É normal, é a sorte que eu tenho e tinha que ser assim, portanto vou muito feliz. E respondendo à sua pergunta, senti isto, o jogo difícil, senti ali que poderíamos não dar a volta ao resultado, assim que marcámos o 2-1, eu acreditei que nós poderíamos ganhar o jogo. Sport TV, de atrás. Ruben, viva, boa noite. Para a Sport TV+, Silvio Vieira. O que é que o leva a crer? Porque o Ilman, na flash há pouco, falou de saudade e disse-o em português. Vai sentir saudades suas. Os jogadores amarraram-no após o terceiro golo e o quarto, então, praticamente abafaram. Os adeptos estão naturalmente com dúvidas. O que é que o leva a crer que em maio estará de volta a Alvalade para celebrar o título? E disse que não arrumou o seu gabinete, está lá tudo. Deixou a estrelinha para o João Pereira, para o seu sucessor na gaveta?
O sucessor vamos saber, deve ser amanhã, não sei quando é que o clube vai informar e temos tempo para isso. Eu não trouxe tudo, eu trouxe muita coisa, mas não trouxe tudo. Deixei lá alguma coisa e depois será entregue. E eu tenho confiança porque eu acredito muito nos jogadores, porque acredito, eu sei qual é o próximo treinador e eu acredito no treinador. E disse-o aos jogadores que há coisinhas que vão ser diferentes, porque todas as pessoas são diferentes, mas a essência deste grupo, a pessoa que vai lá estar no meu lugar tem a mesma essência. E isso foi uma preocupação grande de toda a gente. E acreditem ou não, isto estava a ser planeado. Foi mais cedo e, portanto, nós sabemos que isto encaixa bem. Depois é preciso ter muita sorte, nem toda a gente tem a sorte que eu tenho. Eu acho que os jogadores têm que continuar a ser muito humildes, porque eles vão passar por muitas dificuldades, vão ter que se agarrar uns aos outros, vão ter que puxar certos jogadores para cima, porque eu sei que vão sentir, porque eu já os conheço muito bem e consigo, jogadores como o Quaresma, que às vezes não treina tão bem, mas eu já o conheço no jogo e eu consigo manipular às vezes as coisas no treino para que ele não se perca e não se deixe ir em baixo, o GNI, a gestão toda desses pormenores. As pessoas que lá estão também sabem e, portanto, isso fizemos questão de partilhar informação com toda a gente e isso é que me dá confiança. Se o grupo se mantiver assim, o treinador que vem tem todas as características para encaixar bem e para levar a equipa até ao Marquês. Mais uma questão, Efo. Olá, Mr. José Miguel Machado, Jornal Record. Duas perguntas. A primeira, assim, um bocadinho anticlímax, mas perguntar-lhe o que é que se passou com o Edwards, alguma coisa para não ter estado nos eleitos hoje? O Edwards sentiu não sentiu, levou uma pancada, a pancada estava feia, não vai ser nada demais, claramente, nós já sabemos isso hoje, mas eu não quis arriscar. Já tínhamos alguns jogadores a arriscar, o Pote sentiu outra vez, e nós sentimos um bocadinho nesta sequência de jogos que houve ali subcarga de alguns jogadores e, portanto, zero risco, tínhamos o plantel composto e, portanto, foi por isso. Na próxima jornada, certamente o Marcos já estará. E depois, pegando um bocadinho naquilo que acabou de dizer, que conhece tão bem o grupo, os jogadores e ir ao pormenor com cada um deles, daqui para a frente até maio pondera mandar uma mensagem aqui e ali para puxar o lustre a alguns para, se forem abaixo e também dar umas dicas a quem vem. Acha que pode vir a fazer isso ao longo destes meses? Não, eu vou torcer, haverá o treinador, há uma estrutura e eu vou ter o meu trabalho e os meus jogadores. E a verdade é que, a partir da manhã, eu vou vestir outra camisola e vou ser esta pessoa com outro grupo de jogadores. E vou criar ligação com eles, mais do que táticas e técnicas. Eu acho que esse é um bocadinho o meu ponto forte e vou tentar conhecer os meus jogadores, estar muito focado no meu trabalho e não me distrair com mais nada, simplesmente vou torcer pelo grupo de trabalho e, como eu disse, este clube está muito bem orientado, não precisa neste momento da minha ajuda, sou mais um a torcer para que se chegue ao Marquês, porque também ganho o campeonato, certo, Viana? Mais uma letra. Boa noite, Ruben. Daniel Sousa para o 00. Queria perguntar qual foi o maior desafio que sentiu que o Sport Clube Braga lhe colocou nesta partida e também, já que o momento também é de despedidas, onde é que coloca este momento, se é dos momentos que mais vai recordar destes anos de Sporting? Sim, houve as festas todas, mas acho que este momento é um dos mais marcantes, se não o mais marcante. Também porque é despedida, mas a forma como foi, acho que foi tudo. Foi contar a nossa história de todos aqui em 90 minutos. E no fim acabou por correr bem. O Braga, nós não esperávamos dois extremos a jogar ao mesmo tempo. E aí foi uma aposta do Mr. Carvalhal de nós também temos de extremos serem fortes também num contra um para empurrar a equipa para a frente. Volto a dizer, a frescura fez diferença neste jogo. Nós estivemos quase sempre por cima. Obviamente que o Braga também fechou muito os espaços que tinha que... Mesmo com pouco tempo, via-se que o Carvalho estava a fechar o espaço do Pote e não tanto a pressionar o Bragança. O Motinho estava preocupado com o espaço do Trincão e o Trincão, cada vez que recebia a bola, tinha um de frente e um de trás e não conseguiu arrancar com a bola. Os extremos são fortes, são rápidos como os nossos e bateram-se bem, ou seja, a atacar e a defender. E, portanto, eu diria que foi a preparação do jogo do Braga, esperou por nós. Nós não fomos assim tão bons, apesar de não termos sofrido muitas transições defensivas. Os 2 golos eu acho que podíamos evitar, faltou-nos alguma velocidade a voltar para trás. Portanto, eu diria a esperteza da equipa do Braga a saber onde tapar e a sair bem para o contra-ataque. Mas se olharmos para o resto do jogo, eu acho que nós fomos uns justos vencedores. Bruno.
Boa noite, Rubem. Bruno Andrade. São duas perguntas, eu faço uma de cada vez, se for possível, por favor. A primeira é, nos últimos dias a gente tem discutido muito nas televisões, nas ruas, redes sociais, a falta que você vai fazer para esse esporte. Eu vou um pouco além, ou muito além, a falta que você vai fazer para o futebol português. No começo da conferência, vários colegas explicaram o motivo, a frontalidade com a comunicação social, o futebol desenvolvido, o respeito a não entrar em polêmicas, a não falar de arbitragem, enfim, quase que um exemplo. Então, a pergunta diretamente é essa. Que exemplo você deixa para o futebol português? E se você concorda comigo, é minha opinião, eu queria ver a sua opinião, se o futebol português fica mais pobre sem Rubem Amorim? Eu não acho... Eu também sou um produto do futebol português e tenho muito orgulho nisso. Eu cresci neste mesmo futebol, acima de tudo. O facto de um benfiquista, digamos assim, ter este significado para um clube como o Sporting e lidar-se com isso de forma saudável. Mas eu só consigo lidar com isso de forma saudável porque os adeptos do meu clube do Sporting conseguiram lidar com isso, tirando o primeiro impacto. Conseguiram lidar com isso. Depois eu também cometi alguns erros no início quando comecei, porque estava algo nervoso e ansioso e refilava com os árbitros e etc. Também tive esses problemas. Vocês também, volto a dizer, trataram-me sempre com respeito e eu respondi dessa forma. Protegi-me muitas vezes, já contei isto várias vezes e é literalmente assim. Quando nas fases más não podemos ler nada. Acho que isso era um exemplo para os treinadores, principalmente os mais novos, que estão sempre agarrados às redes sociais, o que é que dizem de mim, o que é que não dizem. Eu acho que isso é um ponto essencial da gestão emocional de um treinador. Hoje em dia, sempre tive muito orgulho de pertencer ao futebol português. Volto a dizer o mesmo, adoro o meu país. Acho que algo que me estava a deixar muito frustrado, o que não aconteceu tanto este ano, mas eu saberia que no próximo ano teria que ser diferente, que é o ter que vender jogadores. Era algo que me estava a frustrar bastante, porque queríamos dar passos em frente no futebol e em Portugal nós temos muito essa limitação. Acho que podemos, agora é fácil eu estar aqui a falar porque me vou embora, mas os orçamentos das equipas pequenas e das equipas grandes, isto começa a fazer uma grande diferença no campeonato e é preciso, principalmente os grandes, porque eles é que têm a faca e o queijo na mão, a Liga também, olharem para isso e se não nos desenvolvermos todos, isto vai criar, vamos ficar ainda piores. Portanto, eu acho que o exemplo é de alguém que gostou muito do trabalho, respeitou o vosso trabalho, respeitou o trabalho de toda a gente, focou-se muito naquilo que tinha que fazer e acabou por ter sorte e quando se ganha tudo é mais fácil. Portanto, não sei se sou um exemplo, não sei se fica mais pobre, mas tentei levar isto da melhor maneira e divertir-me também. Essa pergunta agora é mais rápida. Num cenário muito hipotético, seja agora no mercado de janeiro ou no mercado de junho, e o United te entrega 80 milhões de euros para contratar um avançado. Você paga a cláusula do Harder ou pede um desconto para o Varandas pelo Gyökeres? As contratações nunca podem... Nós não podemos ir para um sítio e tentar replicar aquilo que se passou aqui. Os campeonatos são diferentes. Eu ainda não sei, porque ainda não estou lá. Não sei quais são as carências ou aquilo que eu acho que a equipa vai precisar mais. E portanto não sei o que é que vai acontecer. O Vítor obviamente é um jogador especial, o Conrado vai ficar com o lugar dele, não sei quando, e portanto feliz o clube que tem ali dois avançados e tem um plantel tão valorizado para voltar a fazer aquilo que tem que fazer, que é vender, comprar, valorizar e fazer crescer o clube e a equipe. Mais uma questão, à esquerda. Samuel Ścigielski, Meczeki from Poland. Good evening, coach. What do you want to say after the last dance, amazing dance in Portugal? O que é que quer dizer sobre a sua última dança em Portugal? O que é que emoções é que tem I'm really happy. It was again an amazing night. Foi muito bom. I feel ready for the new challenge. I'm not naive. I know that it is going to be very different, very tough. Muito difícil. But I feel that I'm ready. I'm in peace now. I can focus on my new job. Está em paz, pode focar-se no próximo emprego. For start. Está desejoso para começar amanhã.
Mister, boa noite, João Dias, Antena 1. Antes de mais, boa sorte em Manchester. Faço-me duas questões de forma separada. O Sporting, desde que começou esta novela para o Manchester United, sofreu 5 golos e o Mister há pouco falou de que podiam não ter sofrido estes 2 golos frente ao Braga. Pergunto-me se estes golos sofridos foram uma questão mais emocional da equipa por ver o treinador ir embora ou se foi algo que o próximo treinador pode melhorar daqui, neste caso, a partir da manhã. Tudo se pode melhorar, nós podemos melhorar. Se olharmos para os golos, temos que olhar para cada jogo e as oportunidades que houve. Hoje não deixámos o Braga criar muitas oportunidades e, portanto, eu considero que os 2 golos podiam ter sido evitados pelas jogadas e pela quantidade de vezes que nós tivemos, que o Braga fez perigo. Portanto, foi praticamente ir à baliza e marcar golo. E, portanto, aí nós temos que ver que podíamos ter evitado os golos. Se olharmos para o jogo do City, graças a Deus estava lá o Franco, porque deveríamos, se olharmos para o jogo, deveríamos ter sofrido mais golos na primeira parte e, portanto, aí temos que ter esse foco nesse jogo, apesar de só ter sofrido o Estrela Amadora, sofremos muito com o jogo na profundidade. Eu acho que o Osmano tem que melhorar muito nesse aspecto da profundidade e da linha. Isso também tem a ver com o treino e nós temos tido pouco treino. Portanto, temos que olhar para cada jogo, ver que podíamos ter evitado, mas às vezes há fases que acontecem onde sofremos mais golos do que aquilo que devíamos. Às vezes não sofremos golos, mas se olharmos para o jogo pensamos que se calhar deveríamos ter sofrido mais golos. A segunda questão é acerca do sucessor. Já falou que este Sporting só precisa ganhar com os adeptos, já disse que os seus jogadores estão muito mais maduros, que a direção está à volta de um treinador que, segundo as suas palavras, tem a sua essência. A questão que eu lhe faço é, este próximo treinador, deixando a equipa num chamado piloto automático, pode levar a equipa ao Marquês, ou que cuidados é que tem a ter para que o objetivo que o Sporting traçou chegue com sucesso ao fim? Eu estou tão tranquilo que eu acho que ele vai acrescentar coisas novas que um treinador que está cá há 5 anos se calhar não consegue ver, e nenhum treinador pode ir em piloto automático, porque a essência de um treinador é meter o nosso dedo. Eu não estou a dizer que se tem que mudar tudo, tem que ser inteligente na abordagem, mas o treinador vende uma ideia, não vende a ideia do outro. Se houver um treinador que consiga vender a ideia até como adjunto, tem que se vender a ideia, tem que se acreditar na ideia, senão não se consegue transmitir nada. E, portanto, o próximo treinador, eu estou tão confiante que estou tão descansado nesse aspecto. Podem não ter tanta sorte. Agora, a competência, isso eu tenho a certeza que tem, que vai dar um cunho, que vai dar novas visões aos jogadores, e por isso é que às vezes é bom estas novas pessoas olhar para a equipa, para a mesma coisa e ver coisas diferentes. E, portanto, eu diria que o próximo treinador só tem que ser o que ele é, olhar para a equipa e tenho a certeza é muito inteligente, vai perceber o que pode fazer e não pode fazer. Portanto, ele tem que vender a ideia dele e nunca a do outro. Vamos para as últimas questões. Boa noite, Mister. Parabéns pelo trabalho feito aqui também. Perguntava-lhe, falar um bocadinho do Presidente, que foi do Salvador, que foi muito importante para si, se teve da parte dele já alguma mensagem antes deste jogo ou no final deste jogo, assim, da conta ter uma conversa mais pessoal com ele também, face à importância que teve na sua carreira. E fazer-lhe uma pergunta um bocadinho a lançar Manchester, se pudesse escolher um jantar entre Ferguson, Rio Ferdinand, Cantona, Roy Keane, Schmeichel, com qual deles é que escolhia para conhecer já melhor o clima do clube? Isso é uma boa pergunta. Com o Presidente Salvador, eu às vezes troco umas mensagens com ele. Trocava mais quando eu vinha cá buscar jogadores e ele dizia que estás-me a lixar e mandava umas mensagens, mas sempre nos demos bem. Devo-lhe muito, porque foi ele que me ajudou. Também passei aqui como jogador, mas nesta fase não falei com ele pessoalmente. Em relação aos almoços e aos jantares, isso é uma boa pergunta. É difícil, obviamente, Alex Ferguson foi alguém muito especial, está acima de toda a gente naquele clube, mas seria difícil escolher alguém. E, portanto, vou tentar almoçar e jantar com todos eles e assim ficar com uma imagem mais completa do que aquilo que é o Manchester United. Bola na rede. Boa noite, Mr. Diogo Reis, Bola na rede. Antes de mais, queria dar os parabéns por esta grande vitória. Agora que este foi o seu último jogo pelo Sporting, pedia só um balanço geral entre o primeiro 3-4-3 e este último 3-4-3 que apresentou. Gostava de lhe perguntar praticamente quais é que foram as principais mudanças e desenvolvimentos na forma de jogar do Sporting e também, já agora, agradecer-lhe pessoalmente por todo o respeito, a abertura,
conversas de futebol que teve com a Bola na Rede e dar-lhe a boa sorte para o Manchester United. Mais muito obrigado, foi um prazer, todos os treinadores gostam muito de falar de futebol. Olhando para o 3-4-3, se tivesse que resumir, a mobilidade dos centrais é completamente diferente do que era no início. A mobilidade do vai para a frente, vai para trás, abre, fecha, e isso nós melhorámos muito. A construção da nossa equipa melhorou porque os centrais melhoraram na forma de saber ler o jogo, são eles os construtores mais do que os médios centros. A capacidade dos médios centros, antigamente nós não éramos muito específicos naquilo que os médios centros tinham que fazer e dividíamos mais o jogo. Lembrar um bocadinho, o João Mário às vezes trocava de lado, o Palhinha ia muito à frente e não tinha este posicionamento mais como o Morten, ou seja, nós fomos muito mais ao pormenor, principalmente ofensivamente. Eu lembro que no 3-4-3 nós tínhamos muitas regras para o defensivo e pensávamos muito que o talento dos jogadores havia os posicionamentos, mas começámos a ter diretrizes como temos defensivamente, a linha, a segunda linha e etc. Começámos a ter também para o ataque. Começámos a dar mais dicas ao ataque e ficou mais completo. A capacidade do médio centro mais ofensivo de jogar como número 10, acho que isso melhorou muito a equipa, principalmente este ano. A teimosia do avançado que vem buscar a bola e são os alas que dão profundidade, agora é o avançado que dá profundidade e temos jogadores entre linhas que podem dar profundidade ou podem jogar entre linhas e isso ajudou bastante. A entrada a 4, seja com o médio por fora ou o médio por dentro, ajudou também muito e melhorou muito a equipa e o segredo disto tudo. Está ali aquele senhor que é arranjar melhores jogadores. Porque os treinadores podem pensar tudo, é tudo muito bonito, tudo o que eu faço. Um treinador consegue ver, olhar para o jogo, plano aberto e consegue ver tudo o que nós fazemos. O segredo está na qualidade dos jogadores e, portanto, nós melhoramos também porque melhoramos a qualidade do jogador, o tempo de jogador, o tempo de treino e depois tivemos uma estabilidade, como eu disse, diferente que nos ajuda a tornar a equipa bastante melhor. Portanto, resumidamente, acho que foi isto. Mais duas questões para fechar. Gol FM. Mister, boa noite. Luís Bento, Gol FM. Permita-me uma intervenção mais longa, porque não falo há muitos meses consigo. Agradecer por estes 5 anos incríveis que viveu connosco, jornalistas. Acho que marca uma era no futebol nacional, a forma como soube ganhar, como soube perder, a forma como respondeu a todas as perguntas, como revelou sempre muita simpatia. Muito obrigado. Queria-lhe fazer 2 perguntas numa. Uma sobre o jogo, como é que foi ver aquele gol incrível de Morten Hjulmand e de Arda a virar o jogo naquela altura e num jogo desta importância. A segunda, de facto, eu preciso da sua ajuda. Tenho 4 mulheres em casa a chorar, tenho pela sua saída. Gostava que dissesse algumas palavras que pudessem enxugar as lágrimas destas meninas e dos sportinguistas em geral. É difícil, obrigado por... É difícil dizer alguma coisa agora. Eu acho que eu fico muito orgulhoso porque isto é mais do que resultados, não é? Porque houve treinadores a ganhar mais do que eu e eu acho que eu criei uma ligação com as pessoas completamente diferente e eu acho que isso no fundo, porque acho que a grande vantagem é que eu já vivi isto como jogador e sei que quando acabei a carreira tinha a minha mulher, os meus filhos, uns amigos e pouco mais. As coisas desaparecem literalmente e isso ficou-me tão marcado que eu sei o que realmente é importante e, portanto, a ligação que eu tenho com as pessoas, isso vai ficar mais marcado do que qualquer resultado. Porque há treinadores que ganham mais que eu e as pessoas esquecem-se e às vezes vocês até são injustos com eles e, portanto, isso é um momento marcante e se está a dizer da sua família é muito mais marcante do que às vezes ganhar títulos e, portanto, é sinal que fiz alguma coisa bem. Quando eu vi os golos, eu acho que queria muito que a equipa ganhasse. Era muito importante ser prático e ganhar o jogo por tudo o que está a acontecer no campeonato, pela paragem, pela mudança, pelo que podia ter sido esta semana e aquilo que se tornou, o que dá ainda é mais marcante. Um grande golo de um grande jogador, de um grande capitão, que chegou ao Sporting, que passado um ano ia capitão de equipa. Que ao intervalo, enquanto eu fui falar com os adjuntos, eu ouvi-o a gritar no balneário. E depois o Conrado, que tem ainda algumas dificuldades por ser nórdico e querer as coisas à maneira dele e joga um jogo, marca golos e vai para o banco e não percebe e fica frustrado e etc. Mas quando é preciso,
ele esteve lá em todos os momentos quando foi preciso e vai aprender a lidar com isso, porque tem um fenómeno à frente dele, porque às vezes não dá para jogar com dois e ele tem que saber lidar com isso porque ele vai muito longe. Portanto, 2 casos diferentes, 2 nórdicos que nos ajudaram muito e que serão muito importantes até ao fim do campeonato. Para fechar aqui, imprensa inglesa. Hello, Ruben. Sorry for the question in English. Vamos agora a uma pergunta em inglês. Manchester United correspondent. Thank you, in the spirit of gratitude that's been expressed tonight, for making my trip here so entertaining. Obrigado por ter colocado esta viagem tão interessante para este jornalista inglês. Coaching team going forwards, and also will you definitely play 3 at the back with Manchester United? Se vai jogar a 3 atrás no Manchester United ou se isso está subjetivo a discussão I know how I am going to play in the beginning. Isso era dizer que sabe como é que vai jogar no princípio. You have to start with a structure that you know, and then you will adapt e depois adapta-se with the players that you have, com os jogadores que some têm à sua injuries, disposição, no com as injuries, lesões, com os jogadores que não estão what kind of lesionados. players, the abilities to defend, to attack. I will discover that As características in the next que os few jogadores weeks. têm We don't e have vai a lot descobrir of time to train, nos so I próximos have que não há muito tempo to para show treinar something that I know very well. So que quer mostrar algo you can que take conhece muito bem. whatever you Portanto, want from portanto, dá para perceber a partir question. de About a legend of a club like Manchester, he did a great job. E agora I have to talk with him sobre tomorrow. Ruud van Nistelrooy, acredito then I will explain everything. I'm very clear, tudo, and e I will claro tell you like it is. Tudo, e okay, so let's wait until tomorrow. E assim, maybe vão ter que we are esperar. not going to talk. Yeah. Vamos esperar até amanhã. Let's wait for the next few weeks. A lançar assim obrigado. esta conferência, fecha assim esta conferência de imprensa do Mr. Ruben Amorim.